Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Venceg. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 19 de julho. Todos os dias eu estou aqui compartilhando uma escritura diferente, que é da designação do Venceg. Vocês podem me acompanhar aqui pela Rádio Sud, no horário meio-dia e 9 horas da noite, também na página no Instagram, A Luz das Escrituras. E também aqui no meu canal, no YouTube, Escola Dominical Brasil. Bom, hoje eu quero começar a mensagem aí, primeiramente pedindo desculpa, o som do meu vizinho tá alto aí. Parabéns a todos vocês aí que ficam tão concentrados na mensagem que às vezes nem ouve barulho de fundo ou coisa assim. A gente tem que realmente, nesses dias, se concentrar na palavra do Senhor aí. Parabéns a todos vocês. Bom, quero começar mandando um grande abraço aí para Daniela, tá bom? Ela se batizou sábado agora, ela é de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Parabéns, Dani, e muito obrigado por ter convidado eu para o seu batismo, tá bom? Agora, hoje em dia, com a tecnologia, né, a gente consegue convidar, manda o link, eu assisti pelo aplicativo Zoom, né? Foi muito especial o seu batismo, muito obrigado por ter convidado. Vou ler algumas mensagens aqui que tem a ver com as nossas mensagens de hoje. Bom, vou ler a mensagem aqui da Alcibina, tá bom? A Alcibina, ela falou a respeito da pandemia, o que a pandemia trouxe de bom na vida dela e na vida de outras pessoas também, né? Ela comenta o tanto de mensagens do Evangelho que tem no YouTube, por exemplo, aulas online. Ficou muito rico mesmo essa parte e é uma bênção para todos nós. Então, só não aprende hoje em dia quem não quer realmente. Material tem de sobra. Eu mesmo tenho que ficar selecionando, aguardo alguns materiais para me assistir no meio da semana, são muito conteúdo mesmo para a gente aprender, tá bom? Então eu gostei bastante aí do comentário da irmã. E algumas pessoas falam também, né, de crítica quando elas estão lendo as escrituras, inclusive às vezes pessoas da própria família, né, falam: nossa, como você consegue ler as escrituras? É todo dia a mesma coisa não muda, que isso, né? E para essas pessoas o que nós podemos dizer? Que as escrituras não são as mesmas coisas, né? Nós podemos compartilhar o mesmo versículo várias vezes que nós vamos aprender várias coisas diferentes. Tem um comentário aqui da Marli Vieira, né? Ela comenta que ela assiste vários e vários canais que fazem o mesmo conteúdo, no caso o Vem e Segue, e com cada canal ela aprende uma coisa diferente uma da outra, né? Então é muito importante a gente pegar e assistir, tá bom? E quanto mais aula você tiver tempo de compartilhar, de assistir, vai lá e assiste, que a gente sempre vai aprender algo novo, mesmo sendo sobre o mesmo assunto, tá bom? Então, cada pessoa tem um jeito diferente de explicar ali, tá bom? E hoje eu quero indicar, inclusive, o canal do meu amigo Leandro, tá bom? Ele tem um canal chamado Vamos Falar Sobre, e esse canal ele colocou já ontem, tá bom, o estudo do Vem e Segue-me. O Lucas Guerreiro colocou ontem também, o Alex S. Brasil também colocou ontem, o Rafael Rodrigues sempre posta bem adiantado também. Então todos esses postam conteúdo aí do Vem e Segue-me, né? E são conteúdos ótimos, então eu convido vocês a ir em todos esses canais aí e assistir. Hoje eu estou recomendando aqui o canal do Leandro, Vamos Falar Sobre. Lá no canal dele também, ele fez uns 5 ou 6 vídeos ali explicando o livro de Apocalipse. Vale a pena você ir lá no canal dele e assistir lá essa série também que ele fez do livro de Apocalipse. Muito bom. Você que está buscando conhecimento aí. Bom, vamos lá para o estudo de hoje. Hoje eu já vou começar a semana falando a minha escritura do coração dentro dessa designação aqui, né? Nós vamos estudar essa semana a seção 81, 82 e 83. E a minha escritura do coração é a seção 82, versículo 10, que diz assim: Eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo. Mas quando não o fazeis, não tendes promessa alguma. Tem duas coisas aqui que eu quero explicar nesse versículo, tá bom? A minha escritura do coração. E vocês também mandem aqui no canal qual é a escritura do coração de vocês. Eu quero compartilhar a escritura do seu coração aqui, tá bom? Então vamos lá, podem escolher dentro da designação. Bom, vou explicar em duas partes aqui. A parte final aqui do versículo fala: mas quando não fazeis, não tendes promessa alguma. O Senhor ele tem muitas promessas para nós, os seus filhos. E essas
promessas, essas bênçãos são condicionadas à obediência. Então, quando nós obedecemos, nós recebemos essas bênçãos. Para explicar melhor, lá em Doutrina e Convênio, na seção 130, versículo 20 e 21, diz assim: há uma lei irrevogavelmente decretada no céu antes da fundação deste mundo, na qual todas as bênçãos se baseiam. E quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei, a qual ela se baseia. Olha que interessante. Todas as bênçãos de Deus, elas se baseiam em uma lei. E quando nós obedecemos essa lei, obedecemos os mandamentos do Senhor, é por conta dessa obediência que nós recebemos as bênçãos do Senhor. É muito bom essa escritura, eu gostei demais aqui. É como se nós falássemos sobre a lei da colheita, a lei do retorno, ou até mesmo a lei da atração. Né? Aquilo que a gente busca, a gente vai receber mais. Por isso é importante de buscar as escrituras, estudar outros conteúdos aí do Vem Segue, para que nós possamos ter mais conhecimento. Se você pedir, você vai receber. Então pedir é orar mesmo e buscar, né? Assistir, comentar. Inclusive lá no canal do Leandro, eu já vou deixar de lição de casa para vocês. Ele fez algumas perguntas sobre o estudo do Vem Segue, tá bom? Dessa semana. Então assistam lá a aula dele e respondam aquelas perguntas lá, ou pelo menos uma pergunta você pode ir lá e responder, tá bom? Muito bom. Depois eu vou entrar lá no canal dele e dar uma conferida aí nas respostas de vocês. Vou explicar agora a primeira parte da seção 82, versículo 10, né? Na qual diz assim: eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo. Bom, algumas pessoas não gostam muito dessa escritura porque fala sobre ser obrigado, como se o Senhor estivesse sendo obrigado a algo, né? E Deus, ele é todo poderoso, ninguém consegue obrigar ele a fazer alguma coisa, né? Então algumas pessoas meio que não gostam dessas escrituras, são pouquíssimas pessoas, mas por falta de compreensão. Porque aqui nessa escritura, quando fala que eu, Senhor, estou obrigado, né? E ele está falando de ser obrigado por ele mesmo, né? É como algo do caráter, né? Como que eu posso explicar assim? É o caráter de Deus, ele não pode mentir. Se ele prometeu algo, né? Você vai fazer, se você guardar os mandamentos, você vai receber a vida eterna. Se você for batizado, receber o Espírito Santo, você vai poder entrar no reino de Deus. Então Deus, ele não mente, tá bom? Então se ele disse, ele vai cumprir. Então quando ele fala que eu, Senhor, estou obrigado, é um compromisso com ele mesmo. Não é que alguém vai obrigar ele, é o caráter dele. Ele não mente, Deus, ele não mente. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, né? Peguei um exemplo aqui de caráter para que nós podemos falar. Mas o caráter, ele é uma construção, né? Ele é uma decisão, aliás. Você decide ter caráter, né? Caráter, ele tá relacionado ali em cumprir os compromissos, está relacionado em honestidade, tá bom? Então é isso que está falando sobre o caráter. E Deus, ele tem um caráter perfeito. Então tudo que ele fala, ele cumpre. Então quando ele fala aqui, eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis isso que eu digo, é como se ele estivesse falando: eu, Senhor, eu tenho caráter. Se eu falei, eu vou cumprir. Então nós devemos realmente confiar nas promessas do Senhor. Eu peguei aqui alguns exemplos porque o caráter, ele é uma decisão, a honestidade é uma decisão que nós devemos tomar. E às vezes é uma construção também, porque você tem que praticar até você se tornar honesto. Às vezes surgem oportunidades de desonestidade, você deve recusar realmente, lutar contra desejos de se aproveitar de outras pessoas, tá bom? E tem pessoas, inclusive, que nascem com isso, tá bom? Do caráter. Isso porque antes nós já vivíamos com Deus. E esse forte desejo de você agradar a Deus faz com que você nasça, né, já com esse caráter de honestidade, porque você quer voltar à presença de Deus. Porém, aqui na terra também você pode obter o caráter, né? Você se esforçando e guardando os mandamentos de Deus, você vai obter o caráter. Eu trouxe aqui um exemplo sobre um caráter, tá bom? Em 2012, teve uma maratona lá na Espanha, tá bom? Aquela maratona que a pessoa sai correndo, tem que fazer vários circuitos ali correndo, né? É bem comprida a prova. E ali nessa maratona ali, eles correndo,
tinha ali dois personagens que acredito que vocês vão lembrar. O nome de um personagem lá era o Fernandes Anaya. Fernandes Ananias, e o outro era o Abel Mutai. O Abel Mutai, ele era queniano, tá bom? E ele estava em primeiro lugar nessa corrida ali, nessa maratona, tá bom? Esse queniano, ele achou no final ali da reta, né? Ele estava numa grande distância do segundo colocado, que era o Fernandes Anaya. Né? O Fernandes Anaya, ele é espanhol. E ele estava numa distância bem grande ali, bem comprida mesmo. E ele estava vencendo a prova. E quando ele chegou perto da linha de chegada, ele achou ali que ele tinha ganhado já tinha ultrapassado a linha de chegada, né? O queniano. E aí ele diminuiu os passos, foi devagarzinho ali, já como se tivesse ganhado. E nisso o espanhol, né, o Fernandes ali, ele chegou perto ali, ele poderia passar ele, né? Mas aí ele pegou e percebendo que o queniano ele se distraiu e pensou que tinha já ganhado a prova, ele pegou e empurrou, né? Colocou as mãos nas costas e apontou para ele, não, a linha da chegada é lá, né? E foi mostrando assim e foi levando ele até que ele passasse a linha da chegada. Mas ele poderia facilmente ultrapassar o queniano ali e ter ganhado o primeiro lugar. Né? E quando... Essa é a parte do caráter que eu gosto, porque quando ele chegou no final, aí o outro foi lá e cumprimentou ele, agradeceu por ele ter avisado ali. E aí os repórteres, né, eles chegaram até o segundo colocado ali, o espanhol, Fernandes, e aí perguntou, por que você fez isso? E ele não entendeu a pergunta. Fiz o quê? Aí ele pegou e falou, por que você fez isso? Aí ele falou, fez o quê? Né? Você deixou ele ganhar. Ele nem cogitou outra resposta, na verdade. Para ele não tinha outra resposta. Aí ele falou, ele pegou e respondeu o seguinte, não, ele já ia ganhar. Eu estava bem atrás dele. Né? Falou assim, mas ele estava distraído, você poderia ter passado ele. Né? Aí ele poderia dar várias respostas ali, e ele deu algumas respostas, mas a resposta mais interessante que ele deu, eu marquei aqui, ele disse assim, se eu fizesse isso, o que eu ia falar para minha mãe? Muito interessante essa resposta dele. Ele não queria decepcionar a mãe dele. E nós também não queremos decepcionar o nosso Pai Celestial. O Pai Celestial, ele tem caráter. E nós devemos ter esse caráter também de honestidade, de ser pessoas melhores. Eu achei fantástico aqui. Assim como esse espanhol Fernandes, ele não queria que a mãe dele achasse mal dele ou ganhar a prova desonestamente. E nem passou na cabeça dele alguns segundos ali, não, eu vou tirar proveito dessa situação. Veja só que caráter ele teve. Nós também devemos ter esse tipo de caráter. Deus, ele tem caráter. Então, quando na escritura aqui ela fala, eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, não é ninguém obrigando ao Senhor. É o Senhor que está obrigado consigo mesmo, por causa do caráter que ele tem. Bom, então é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.